Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos, amém? Tá todo mundo me ouvindo bem atrás? Tá, o som tá chegando bem? Amém, graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estamos diante do Senhor e o nosso desejo é que Ele aceite o nosso culto. Nada que a gente faça, seja a nossa preparação para o culto, para o louvor, para a mensagem, o nosso estudo, o nosso ensaio, o aprontar e sair de casa, nada disso tem valor e sentido se o nosso coração não estiver voltado para aquele que é o motivo de estarmos aqui nessa manhã. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra do Senhor diz, Romanos capítulo 12, verso 1, nós vamos ler todo o capítulo. Eu vou ler aqui na revista e atualizada. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e também membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, e esmere-se em fazê-lo. Ou aquele que exorta, faça-o com dedicação. Ao que contribui, use de liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai aqueles que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, e se depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai bondoso, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Ó Senhor, a Tua glória, a Tua majestade se elevam acima dos céus. Santo é o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por esse ajuntamento, muito obrigado pela alegria que temos de estar na Tua presença, Senhor. E hoje nossa súplica é para que o Senhor possa se agradar de tudo que fizemos aqui nessa manhã. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor nos instrua por meio da Tua palavra, Senhor. Mas também queremos com alegria e em espírito e em verdade adorar o Senhor com os nossos lábios, mas também com o nosso coração. Ó Deus, nós queremos Te adorar com a nossa alma, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar e arrancar de nós esse perfeito louvor. Faça isso para a Sua própria glória, é a nossa oração. E oramos por causa do nome recusável de Jesus, a quem honra e glória, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos, tudo bem? É bom estar aqui outra vez com vocês. Eu fico muito feliz quando chega o domingo, porque no domingo a gente revê um monte de gente boa, né? E é legal demais a gente poder adorar o Senhor e refletir sobre as coisas dele. Vamos lá aos nossos avisos da semana, os nossos lembretes, né? Na segunda, quarta e sexta continua acontecendo o nosso grupo de oração. Quarta-feira não teremos. Muito bem. Essa semana, excepcionalmente, então, nós não teremos. Teremos na segunda e na sexta, às 8 horas da noite. Você querendo participar, por favor, procura a Vilma, dá o seu número de telefone que ela vai te cadastrar lá e você vai receber o link, tá bem? Você pode participar de qualquer lugar que você tiver, né? Não é isso, Vilma? Porque é online. Então, você é nosso convidado. Se você não consegue participar, mas tem um motivo de oração, um motivo para agradecer a Deus e quiser compartilhar conosco, também fala com a Vilminha, porque aí a gente junto vai estar agradecendo a Deus, vai estar intercedendo por você ou por alguém que você entenda que precise da nossa cobertura de oração. Tá bem? Nós aqui da Betel, nós acreditamos na oração, né, pastor? E por isso que a gente ora. Tá bem, pessoal? O próximo aviso é sobre as nossas atitudes sociais. Nesse período tão difícil, a gente vê tanta gente fazendo campanha e quando a gente olha para a nossa realidade, dá uma certa alegria por poder estar participando de forma tão efetiva desse tempo e não está faltando nada para nós. Graças a Deus, né? Então, se você tem algo que você quer compartilhar, conversa comigo, com o pastor, com o irmão Farley, tá certo? E se você sabe de alguém também que está passando necessidade perto de você, por favor, se mova até essa pessoa, cuide dela e nos envolva nisso. Compartilhe com a gente para a gente poder participar. Tá bem? Essa é a orientação que a gente está recebendo do nosso corpo diaconal. Os aniversariantes da semana, inclusive o nosso diácono fez aniversário, né? Um dos nossos diáconos, o nosso líder lá, nosso irmão Farley. Também aquela figura ímpar ali, o Hudson, não é? Companheiro do Farley, faz aniversário no mesmo dia. Eu estou esperando a festa, né? Eu espero que seja uma festa bem grande de arromba, né, Clerinha? Então, nós também tivemos essa semana a irmã Lloyd, a irmã Laudemira. Eu creio que alguns aqui nem conhecem a irmã Laudemira, mas ela é membro fundadora dessa igreja. Nós temos a graça de Deus, né, que temos a irmã Isaura, que é membro fundadora, e também a irmã Lloyd. E ela fez aniversário essa semana. Então, lembre de orar pelos nossos aniversariantes. Tem o Pedro também, né? Qual que é o Pedro branco? Cara, então... esse mês eu cometi um monte de gafe, eu esqueci dos aniversários da família pastoral.
Só não esqueci do pastor. O pastor está com mais prestígio comigo. Desculpa aí, tá, Pedrinho? Eu fiquei pensando, falei, quem é o Pedro? Quem é o Pedro? Veja só, e não liguei para o Pedro. Puxa vida, lamentável. Fiz isso com o Pedro e com a Viviane. Então, eu já peço em público aqui, viu? Amo vocês, desculpa, isso não foi legal. Eu vou melhorar, prometo, tá bem? Eu acho que esses são os nossos avisos. Assim, nós estamos também em campanha, pessoal, para comprar esse lote aqui, ó. Se você ainda não entrou com a gente, se mobilize, ore, se envolva, tá bem? Oferte, crie estratégias aí para que a gente possa colocar tudo isso diante de Deus e adquirirmos esse lote aqui, que é um propósito nosso, tá certo? Então, nós estamos nesse movimento aí, já para adquirir esse lote do lado, ok? Então, nós continuamos com as nossas programações, divulga aí para o pessoal que quer participar dos cultos, para que eles possam fazer inscrição, tá bem? Ainda tem gente que não está sabendo, curiosamente, essa semana eu me surpreendi com isso, gente que não está sabendo que a gente já está reunindo presencialmente, né? Então, nos ajuda a divulgar isso, porque talvez alguém queira vir e não está vindo porque não está sabendo, tá certo? E está perdendo esse momento. Então, sim, os dízimos e ofertas, muito obrigado pela participação dos irmãos que continuam ofertando, dizimando. No momento dos cânticos aqui, nós vamos também agradecer a Deus, tanto pelos aniversariantes, quanto pelos dízimos e ofertas, tá bem? O gasofilaço pequeno para missões, nós encerramos missões mundiais e vamos já começar missões estaduais. Então, vamos nos envolver nisso aí. Daqui a pouco, nossa promotora Luciane vai dar algum relatório sobre o que nós arrecadamos para missões mundiais, tá bem? Então, vamos louvar? Hoje é com Juan e sua equipe? Tissadei e sua equipe? Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje, agora, a gente vai cantar uma música. A primeira música que a gente vai cantar, eu sinto que ela é como uma oração, para a gente poder realmente cantar ela, orando a Deus para que Ele possa conduzir a gente a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa segundo o coração dEle, e para que Ele possa nos encher do Espírito dEle. Então, se os irmãos quiserem ficar de pé, podem se sentir à vontade. E a gente vai cantar essa primeira canção agora. Continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser
continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Amém. E assim como a gente acabou de ler em Romanos, que o pastor leu, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E para a gente ser um homem segundo o coração de Deus, a gente precisa entender que o que Ele quer para nós é sempre o melhor, que a vontade dEle é sempre a boa, perfeita e agradável, e que o amor dEle é imensurável. Então agora a gente vai cantar uma música falando justamente sobre como esse amor incondicional dEle é tão lindo e como que a gente precisa de nos dar para Ele, para que Ele possa ter um lugar em nós e a gente possa ter um lugar nele. E vocês podem também, se quiser, ofertar e dizimar no gasofilácio, e o de missões é o menor. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o seu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca.
Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, Senhor. Que o Senhor possa abrir nosso coração para que a gente possa realmente receber o Teu Espírito, Senhor. Para que ninguém possa ocupar o lugar que é seu no nosso coração. Para que a gente possa realmente ser humano segundo o Seu coração. Que a gente possa fazer sempre a Tua vontade, entender que ela é boa, perfeita e agradável. Entender que o Seu amor por nós é maior do que tudo, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que hoje a gente possa ouvir da palavra e que a gente possa entender e que a gente possa realmente viver de acordo com o que o Senhor quer nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa também abençoar todos os dízimos e as ofertas que foram aqui depositadas, Senhor. Todos os aniversariantes, todas as pessoas que estão aqui conosco e as pessoas também que estão nos assistindo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, o Senhor está entre nós. Vamos ter aquele momento de oração antes da gente ouvir a voz do Senhor? Então, se você deseja que a igreja ore por você e com você, assim mesmo onde você está, pode só apenas colocar de pé e nós vamos orar. Você que está nos assistindo em casa também, coloque a mão aí no seu coração e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós acabamos de cantar que nós precisamos conhecê-lo e conhecer o seu amor. Há um reformador, um pré-reformador, na verdade, chamado Bernardo de Claraval. Ele diz que o perfeito amor é aquele que aceita a vontade de Deus não porque é boa para nós, mas porque a vontade dele é boa em si mesmo. Então que a gente possa descansar nesse perfeito amor de Deus, mesmo que a vontade não seja boa para nós. A gente confiar no seu amor e saber que se é bom para Ele, é o que importa, não é? Ó Senhor, nosso Pai bendito, nós, quantas vezes somos tão incrédulos do seu amor, do seu melhor, do seu cuidado, da sua provisão e do seu tempo. Nós temos a nossa agenda pessoal, nós precisamos tanto muitas vezes de que as coisas corram bem para que a gente confie em Ti. Nós somos tão escravos, Senhor, ainda dos nossos sentimentos, das nossas percepções. Ó Senhor, mas nessa manhã nós nos rendemos. Nós queremos afirmar, segundo a Sua palavra, que a Tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ó Deus, e queremos dizer que Tu és o Senhor, nós somos os servos, mas Tu és o nosso Senhor. Portanto, faça aquilo que está no Seu coração, nas nossas vidas, Senhor. Nós entregamos a Ti o cuidado da nossa vida, Senhor. E afirmamos, assim como Jó afirmou, que ainda que eu morra, nele eu esperarei. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar essa fé madura, que não depende das circunstâncias, não depende dos nossos sentimentos, mas está firmada, ancorada na certeza do Teu poder, do Teu cuidado, da Tua soberania e da perfeição da Sua vontade. Agora que vamos, Senhor, abrir a Tua palavra, te pedimos a Tua iluminação. Ó Deus, o nosso coração treme diante da Sua palavra, porque, ó Senhor, nós estamos diante de algo que é tão santo. Fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Pastoreia o Teu rebanho aqui reunido, Senhor. Pastoreia aqueles que estão nas Suas casas. Amadureça-nos, ó Deus, para que possamos Te prestar um culto cada vez mais livre e cada vez mais santo, Senhor, para a Sua própria glória. A oração que Te fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza? E abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12.
Hoje nós vamos pensar os 3 primeiros versos aqui de Romanos capítulo 12. O verso 1 e o verso 2. Nós estamos chegando à nossa reta final da nossa série de mensagens sobre o Ragu. Nós já trabalhamos ponto a ponto dessas virtudes, né? A hospitalidade, o amor, a generosidade e a unidade. E agora nós vamos pensar um pouquinho a partir também de Romanos capítulo 12, dentro dessa temática agora no Novo Testamento, não é? Então, Romanos capítulo 12, nós vamos ficar aqui nos primeiros 2 versos. Palavras do apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido de todos nós. Nós conhecemos bem a carta de Paulo aqui aos Romanos, e nós sabemos que Paulo ele tem uma didática muito própria dele. Ele faz isso em Romanos, faz isso em Filipenses e também em Efésios, em Colossenses também, que é na primeira metade das suas cartas, das suas epístolas, ele nos apresenta aquilo que Deus fez por nós, ele nos apresenta o seu evangelho, e na segunda metade das suas cartas, então, ele vai responder aquela clássica pergunta que a gente sempre faz nos finais das nossas séries de reflexões. E agora, como viveremos? Paulo faz justamente isso. Ele apresenta os seus argumentos, como bom escritor que ele era, e bom teólogo, inclusive, um rabino, mestre da lei, um fariseu. E depois de apresentar os seus argumentos, o seu evangelho, iluminado, inclusive, pelo Antigo Testamento, nós vamos ver como o texto aqui de Romanos capítulo 12 possui uma forte ressonância nos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, que nós usamos por base para falar sobre o nosso Ragu. E vamos ver que ele faz isso muito bem, ele alinhava tudo isso muito bem, para no final, então, ele tratar de questões muito práticas. E então, até o capítulo 11 de Romanos, Paulo faz isso. Ele mostra o seu evangelho, dizendo que o homem caiu, o homem carece da glória de Deus, porque todos pecaram. Aí Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Depois, no capítulo 7, ele vai falar sobre o miserável homem que eu sou. A ideia de que nós não conseguimos nos salvar, nós precisamos de alguém que venha de fora e mude a nossa natureza, que somos miseráveis e pecadores. E aí no capítulo 8 ele vai falar sobre nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele apresenta o seu evangelho da salvação em Cristo Jesus. Fala também da eleição dos judeus em Romanos capítulo 9. E aqui em Romanos capítulo 12 ele vai trazer questões práticas para nós. Muito bem. Paulo começa Romanos 12, então, fazendo um arrematamento das suas considerações iniciais. É por isso que o texto começa assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muito bem, o que Paulo está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer com essa introdução? Evidente aqui, muito claro, quero deixar isso claro para os irmãos também, que Paulo volta aqui no primeiro capítulo de Romanos, quando ele apresenta a natureza desse evangelho, e aqui ele está propondo uma reversão de Romanos, capítulo 1, para a nossa condição de caídos ali no capítulo, dizendo que nós não devemos viver assim. Muito bem, mas aí você pode estar pensando, pastor, o que Romanos capítulo 1 diz? Então nós vamos gastar um tempinho lendo Romanos capítulo 1, para a gente abrir o espaço da nossa mente, para a gente entender que reversão é essa.
qual é o real estado da nossa queda. Como o homem ficou após a sua rebelião com Deus. Então, vamos lá para Romanos capítulo 1. Ele vai falar no verso 16 que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Ele vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Eu sempre lembro do Lutero quando eu vejo esse texto, porque esse texto saltou assim no coração de Lutero para falar sobre a justificação pela fé. Muito bem. E agora, quando Paulo, então, vai apresentar que evangelho é esse, que ele não se envergonha, a gente sempre espera, né, na nossa cultura assim, mais sentimental, mais pietista, assim, um pouco mais, né, que está sempre querendo sentir o amor de Deus, e isso é importante, Deus é amor, de fato. Mas Paulo, quando vai apresentar o seu evangelho, ele não começa falando do amor de Deus. Ele começa, a partir do verso 18, falando sobre a ira de Deus. E olha só que coisa pesada. E eu gostaria que a gente pensasse aqui nesse texto, tendo em mente Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, porque era isso que Paulo tinha em mente quando está falando aqui em Romanos capítulo 1. É muito interessante que no início do seu evangelho, ele fala do início de todas as coisas, né? E depois, em Romanos 12, nós vamos ver a sua proposta de reversão desse nosso estado de queda. É por isso que nós fomos regenerados. Nós devemos abandonar os velhos comportamentos. É isso que está na mente do apóstolo Paulo. O evangelho é transformação de vida. E ele vai dizer, então, qual era o nosso estado antes. Isso tem um paralelo também com Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vai dizer assim sobre o seu evangelho. A ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha só o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, que desde o princípio do mundo, desde a gênese de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, não é? A partir da criação, a glória de Deus já estava se manifestando ali. Deus imprimiu na sua criação a sua própria personalidade. Então, quando nós olhamos para as coisas criadas, nós somos indesculpáveis, porque Deus está nelas. Deus emana das coisas criadas também. Ele é um Deus imanente, ele está presente entre nós. O universo está encharcado da glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo, né? Então, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está dizendo mesmo as pessoas que ainda não ouviram diretamente falar de Cristo, a própria criação revela a glória de Deus. É isso que está lá em Salmo 19, não é isso? O Salmo 19 começa dizendo, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, não é assim? Ou seja, a própria natureza, a própria criação revela quem Deus é. Por isso, esses homens rebeldes à lei de Deus, à vontade de Deus, são chamados aqui pelo apóstolo de indesculpáveis. Eles não vão conseguir, diante do tribunal de Deus, falar, Deus, eu não sabia. Não, você é indesculpável, porque a natureza já está proclamando a minha própria glória. Verso 21. Portanto, olha só que coisa interessante. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ou seja, esses homens conheciam a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha que coisa interessante, e vamos pensar em Adão e Eva ali no jardim, não é? Paulo tem isso em mente. Portanto, tendo conhecimento de Deus, Deus havia se revelado a Adão e a Eva, mas o que os nossos pais fizeram? O que os nossos antepassados fizeram?
conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Foi isso a natureza da nossa queda. A nossa queda foi radical, gente. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que tomou conta do coração dos nossos pais, lá no Jardim do Éden? A ingratidão. Olhar para Deus e ver a boa criação de Deus, e tudo que Deus estava trazendo para eles conseguiram olhar para aquela abundância de bênçãos e ainda cultivar um coração ingrato. Porque Deus estava privando eles de uma árvore apenas do jardim. Né? Essa cobiça no coração do homem gera essa ingratidão diante da bondade de Deus. A ingratidão nos leva à queda. A ingratidão levou os nossos pais à queda. A ingratidão que é fruto e filha do orgulho, nós vamos ver. Então, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, a mente embotou. A mente ficou oca, cabeça de vento. Eles estavam achando que estavam conquistando algo, eles estavam perdendo algo. O homem, então, que se afasta de Deus, sempre está achando que está se emancipando para a liberdade. Mas, na verdade, o homem está se encolhendo. Ele não se torna maior, ele se torna menor. O homem longe de Deus não se torna mais ser humano, se torna menos ser humano. A mente fica embotada, o raciocínio já não é correto. E o coração se torna um coração louco, insensato aqui, né? Louco, né? Coração desvairado. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Gente, qual foi a tentação ali primordial no Jardim do Éden? Quando a serpente chegou para Eva, o que ela prometeu para Eva? Ela não prometeu que se a Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dela não iriam se abrir? E o que elas iriam adquirir? O que Eva iria adquirir, o homem também? Sabedoria. Eles iriam conhecer o bem e o mal. Eles seriam como Deus. E o que Paulo está dizendo é que quando a gente cai literalmente nesse canto da serpente aqui, não da sereia, mas da serpente, o que acontece é justamente o contrário. A gente acha que é sábio porque a gente adquire uma sabedoria mundana e maligna, acha que está sendo sábio, mas na verdade isso é loucura. Toda sabedoria longe de Deus, a parte de Deus, é loucura, gente. Esse é o estado do homem sem Deus. Nós precisamos nos lembrar que esse era o nosso estado, essa era a nossa condição. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram. Presta atenção, Gênesis capítulo 1. Olha como Paulo é fantástico. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, tiraram a glória do Criador, que é incorruptível, tiraram os olhos do Criador, que está acima de todas as coisas, e colocaram agora os olhos no temporal, na criação, na criatura. Quadrúpede e réptil é uma menção direta do que Deus criou lá em Gênesis capítulo 1. Não foi isso que Deus criou? Quadrúpedes, os répteis, né? O que Paulo está dizendo é que quando nós tiramos os olhos de Deus, automaticamente nós passamos a adorar alguma outra coisa. Irmão, João Calvino falou uma coisa muito interessante, e outros também falaram. Ele vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o homem é um adorador por excelência. É um homem religioso na sua natureza. Então, é assim, uma grande bobagem quando uma pessoa fala assim, eu sou a religiosa, eu não sigo religião nenhuma, eu sou secularizado, eu não acredito em Deus, eu não preciso dessa coisa da religião. Isso é uma mentira enorme, sabe por quê? Porque, querendo ou não, consciente ou não, todo homem é um adorador. Isso está na gente. A grande questão é, o que é que você está adorando? O homem longe de Deus, Paulo vai dizer, tirou Deus da jogada, tirou Deus do centro da sua vida. Deus agora não é mais o seu referencial, mas agora ele foi deixado de lado, o homem se alienou de Deus. O que aconteceu? Ele teve que eleger automaticamente outra coisa, outro Deus,
para tomar conta do seu coração e fazer com que ele viva a partir do referencial daquele Deus. Então o homem tirou os olhos de Deus, colocou o olho no outro mortal. Idolatria do seu igual. Em vez de adorar o Altíssimo, aquele que está acima, você passa, e olha como é que você diminui, você passa a adorar um outro mortal. Seja um mito político, seja um mito econômico, seja qualquer outra coisa. A gente tira os olhos de lá e começa a colocar os olhos aqui. E Paulo fala aqui dos animais, é porque vai dizer que o homem, quando se afasta de Deus, ele vai se degradando cada vez mais. Por que os animais representam lá na criação de Gênesis capítulo 1? Eles são sujeitos ao homem, não é assim? Deus não falou para Adão e Eva, olha, eu sujeito a vocês, todos os animais. Eles não estão abaixo da gente? Aí o que o ser humano faz? Para adorar o animal, ele tem que se reduzir a menos do que um animal. Né? Para amar mais um cachorro do que a Deus, ou do que até mesmo outro ser humano, você tem que se rebaixar muito. Tem gente que gosta mais de bicho do que de gente. E gosta mesmo. E adora esse tipo de coisa, né? E Paulo aqui também tem em mente, não apenas Gênesis 1, 2 e 3, mas ele faz uma menção direta aqui ao pecado que o povo de Israel cometeu no deserto, ali quando Moisés subiu ao Sinai, o povo ficou sem um líder e com necessidade de adorar, chamaram Arão e pediram para que Arão fizesse o quê? Faz um animalzinho, alguma coisa, nós precisamos de uma imagem. O Moisés subiu, a gente nem sabe se ele está morto, porque o povo estava seguindo, era Moisés, né? Olha a figura do líder, né? Que é um perigo, inclusive. O Moisés sumiu, o povo ficou sem referencial. Em vez de olhar para Deus, o povo estava olhando para Moisés e a sua liderança, porque Moisés mandava maná, Moisés fazia as coisas, não era o Senhor. Eles agora falam, olha, nosso líder não sabe se está vivo ou morto, mas precisamos adorar, porque nosso coração ficou vazio. E aí o que Arão faz? Bezerro de ouro. Né? E o povo se curva diante daquele bezerro, se rebaixa. Né? Paulo está falando justamente isso. Olha, tiraram o olhar do Deus lá do Sinai, aquele que estava trovejando, aquele que estava falando com Moisés, o Todo-Poderoso, que tirou o povo do Egito, e estava agora levando para a terra prometida. Eles conseguiram tirar os olhos dele, e agora se tornaram adoradores de criaturas. Tiraram a glória de Deus e deram essa glória para as criaturas. Verso 23. Não, verso 24. Por isso, ou seja, por conta dessa queda, por conta desse desejo que tomou conta do coração do homem, Deus entregou tais homens à imundícia. Irmãos, olha que coisa terrível que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, eles fizeram a opção de adorar a criatura no lugar do Criador. Eles roubaram a glória de Deus e agora estão distribuindo essa glória entre a criação. Já que eles querem isso, o que Deus fez com esses homens? Entregou esses homens a si mesmos. Tipo, quer fazer a sua vontade? Então faça. Terrível coisa é quando Deus nos entrega a nós mesmos, gente. Porque quando Deus está nos castigando, Deus ainda está falando, Deus ainda está nos corrigindo, nós estamos debaixo do cuidado de Deus. Quando eu era adolescente, eu lembro que o pessoal falava, olha Pedro, não faça tal coisa não, porque senão Deus vai pesar a mão sobre você. Não tinha uns negócios assim? Meu líder de adolescente falava muito isso com a gente, para livrar a gente daqueles pecados da adolescência, né? Aí eu ficava com medo enorme, oh meu Deus, Deus vai pesar, vai botar a mão sobre mim. Mas agora eu vejo que é uma grande bobagem, que enquanto Deus está pesando a mão sobre mim, Ele está me tratando como filho. O problema é quando Deus tira a mão sobre a gente. Deixa a gente fazer o que está no nosso coração. C.S. Lewis fala assim, olha, quando você deixa de orar, Senhor, faça a sua vontade, Deus vai dizer para você, ok, então faça a sua vontade. Isso é terrível. Paulo vai dizer, esse homem caído foi entregue a si mesmo. E o que aconteceu? Deus entregou tais homens à imundícia. Olha, essa palavra imundícia é uma palavra muito pesada para pecado, porque é uma depravação mesmo, total. Pela concupiscência do seu próprio coração, os seus desejos agora malignizados. Porque o nosso coração é a fonte da vida.
Paulo está dizendo que a imundícia tomou conta do coração do homem rebelde, e agora Deus entregou esse homem aos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que esses homens que agora foram entregues a si mesmo, automaticamente o que eles vão fazer? Vão começar a desonrar o próprio corpo. Vão começar a usar mal o próprio corpo. Irmãos, porque todo pecado que nós cometemos no corpo. É por isso que o corpo é muito importante na teologia do apóstolo Paulo. É por isso que em Romanos 12, nós vamos voltar para lá daqui a pouco, Paulo vai começar, apresentem o corpo de vocês a Deus. Porque o corpo é muito importante. Porque quando estamos alienados de Deus, um dos primeiros sintomas da nossa alienação e do nosso pecado é que nós desonramos os nossos corpos. Com a maneira como nós vestimos, o que nós bebemos, como nós comemos. E Paulo vai se aprofundar um pouco mais ainda dentro dessa desonra do corpo. Ele vai dizer que essa depravação do corpo acontece porque nós abandonamos a Deus. Verso 26. Por causa disso, ou seja, que o homem foi entregue a si mesmo, por causa disso, Deus entregou o homem às paixões infames. Palavra pesada também. Essas paixões mais terríveis. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, recebendo em si a merecida punição do seu erro. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que esse homem alienado desonra o seu corpo, e desonra não apenas empanturrando, comendo demais, bebendo demais, nós vamos ver isso aqui nessa lista depois que Paulo apresenta, mas sobretudo nas suas relações sexuais. E aqui é muito interessante, porque Paulo vai dizer, até as mulheres, ele está falando do ambiente de Roma, pensando ali no ambiente romano, na fogueira da vaidade romana, existia um grande culto ao sexo ali em Roma, né? Nós temos ali a deusa Afrodite e tudo mais. Então os romanos eram bem depravados. Mas o que Paulo está dizendo é que a culminância, ou seja, o ponto mais profundo que uma sociedade pode chegar, é quando as mulheres começam a desonrar os seus próprios corpos. E aqui o Augusto Nicodemos, que é um presbiteriano, ele vai falar justamente isso, interpretando esse texto ali no grego, ele vai dizer que, para Paulo, Paulo sempre tinha o comportamento sexual das mulheres em autoestima. Ele leva, tanto que quando ele fala até as mulheres, ele vai dizer assim, é como se fosse a última barreira a ser quebrada. Uma cultura se sodomizar. Então, quando as mulheres começam a desonrar os próprios corpos, porque os homens são mais frouxos, moralmente falando, pelo menos na mente de Paulo aqui, mas as mulheres não. Mas Paulo está dizendo, até as mulheres começaram a desonrar o seu próprio corpo. E agora estão se relacionando mulher com mulher. E ele vai dizer, os homens também foram atrás. E se perverteram também. E agora cometem essa torpeza, tendo relação sexual homem com homem. Irmãos, aqui um parênteses, talvez esteja na sua cabeça aí. Você fala, puxa vida, mas por que tanto pecado que poderia ser citado aqui? Por que Paulo está falando logo sobre o pecado sexual? Será que Paulo tinha algum problema nessa área? Não, não é isso, gente. Ele está pensando aqui em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. O que está fazendo aqui é um midrash. É uma interpretação livre ali do capítulo. E o que está em Gênesis capítulo 1 e 2? Quando Deus criou homem e mulher? Ele criou macho e fêmea. Ele institucionalizou ali o casamento, que é a união entre um homem e uma mulher, uma união frutífera, que acaba fecundando e tendo filhos. O que Paulo está dizendo é que o propósito original de Deus ali em Gênesis foi completamente corrompido. Porque estavam adorando a criatura no lugar do Criador, o que eles fizeram? Romperam com esse elo forte, homem e mulher, macho e fêmea. Mas agora,
porque eles se depravaram, porque eles se alienaram, agora eles cometem toda a sorte de torpezas, porque eles não têm mais limites. Olha que coisa interessante, gente. Quando o homem se aliena de Deus, perde de referencial quem Deus é, lá Gênesis 1 e 2, eu sou o Senhor, o Jeová, não é? O Criador de todas as coisas. Quando o homem perde isso de referência, se aliena de Deus, ele vai se alienar de si mesmo, ele não vai mais saber quem ele é, ele não vai saber mais como usar o seu corpo, ele vai ficar sem referencial, e ele vai se alienar sobre o seu irmão também. Ele não vai conseguir mais diferenciar os irmãos, as pessoas, o que é homem, o que é mulher, o que é masculino, o que é feminino, o que é certo, o que é errado, o que é natural, o que é antinatural. Vira uma torre de Babel enorme aqui. Então, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se afasta de si, mais ele fica alienado sobre a sua identidade e mais também ele se afasta dos seus semelhantes. E aí comete toda sorte de torpezas. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. A mente ficou completamente corrompida. Nós vamos ver em Romanos 12, como Paulo propõe essa reversão, para praticarem coisas inconvenientes. E que coisas são essas? Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e também sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis é de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, esses homens entregam a si mesmos, eles não só cometem toda sorte de pecados, mas eles aprovam o que os outros estão fazendo também. Ou seja, é uma corrupção total. Aplaude quando o outro, quanto mais podre for o comportamento do outro, mais aplausos ele recebe. Isso é muito atual, né, não? Quanto mais extravagante a pessoa é na sua maneira de vestir, quanto mais ousado e livre a pessoa é no seu comportamento moral, sexual, ou na sua conduta profissional, seja o que for, mais essa pessoa é aplaudida. Mas isso é um sinal de progresso, não é? Que essa pessoa agora está além do seu tempo. Voltando aqui para Romanos 12, eu estou lendo e estou lembrando do Marquês de Sade. O Marquês de Sade provocou um grande problema na sua época, mas ele está sendo relido novamente. Antes ele era considerado um louco, um depravado, que merecia ir para a cadeia. Mas nos nossos dias ele é a pessoa mais lúcida e mais evoluída para a nossa cultura. Eles estão resgatando agora as leituras do Marquês de Sade, dizendo que ele era um homem além do seu tempo. Por isso que ele foi incompreendido. Muito bem, nós estamos vivendo nesse mundo. Nós estamos vivendo nesse mundo. Aí o Paulo vai dizer, nós estamos nesse mundo, nós éramos assim, mas agora o que é que nós precisamos fazer? Por causa das misericórdias de Deus e da sua graça que nos atraiu por meio de Jesus, Romanos capítulo 8, não é? Quem nos separará do amor de Deus e tal, porque Deus nos atraiu para a sua presença, a sua luz agora, como é que nós devemos viver? Essa é a grande questão aqui de Romanos capítulo 12. Diante desse quadro caótico de queda, agora nós que somos filhos de Deus, como nós devemos viver? Paulo vai dizer, aí o nosso texto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que coisa, agora faz sentido, não faz? Depois que a gente leu Romanos capítulo 1, à luz de Gênesis 1, 2 e 3, agora faz sentido o que Paulo está dizendo para nós. O que ele está dizendo é o seguinte, o homem alienado de Deus desonra o seu corpo. Mas agora vocês não. Vocês não. Deus não quer apenas a sua alma.
Deus quer o seu corpo. Deus quer que você perceba quem Ele é, perceba quem você é e perceba quem é o seu próximo. Reestrutura isso na sua mente. Coloca isso nas dimensões corretas. E se você fizer isso, entender isso, a primeira coisa que você vai fazer é cuidar do seu corpo. Irmãos, aqui está a natureza da nossa conversão. As pessoas acham assim, não ser crente, então agora é andar de coquinho na cabeça, saia até a canela. É muito mais do que isso, gente. É uma mudança radical da nossa maneira de relacionar com Deus, e ver a nós mesmos, e ver o nosso próximo. Porque não adianta você mudar esteticamente o seu lado exterior, passar uma maquiagem e tudo mais, e fazer coisas que crente faz. Isso não adianta se o seu coração não for mudado pelo poder do Evangelho. É isso que Paulo está falando. E como nós fazemos isso? Colocando os nossos corpos como sacrifício a Deus, entregando o nosso corpo, os nossos desejos, a nossa vontade, tudo que diz respeito à nossa fisicalidade no altar de Deus, e dizendo, Senhor, queima tudo. Santifica tudo, Senhor. É isso que Paulo está dizendo, como holocausto, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É entregar para Deus e dizer, Senhor, eu te ofereço, agora me santifica, Deus. Queima as impurezas. Muda a minha conduta. Eu era escravo de uma vida sexual torta, mas agora muda a minha conduta. Antes eu era avarento, eu era idólatra, eu era maldizente, como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, mas agora eu não quero mais isso, Deus. Então muda o meu coração, limpa o meu interior para que o exterior possa brilhar. Então apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Mais uma vez aqui, Paulo está se lembrando lá de Gênesis capítulo 1. Os irmãos se lembram que ali para Moisés, a narrativa de Gênesis capítulo 1 era uma narrativa de culto. Nós temos ali o próprio Deus construindo o seu templo. Os irmãos se lembram disso? Moisés descreve Deus construindo o seu próprio templo, um contraponto à cultura babilônica e à cultura egípcia também. Deus constrói o seu próprio templo, orna o seu templo, não é assim? E coloca a sua imagem no centro do templo, como os pagãos faziam, colocavam lá o Deus Sol e tudo mais. Deus constrói o seu templo e coloca a sua imagem no templo. Que imagem é essa? O homem, criado a sua imagem e semelhança, não é? E agora o que esse homem, que é ao mesmo tempo imagem e sacerdote, deve fazer? Deve agora prestar um culto correto a Deus. Olha só que no centro dessa reversão de Gênesis, de Romanos capítulo 1, está a nossa adoração, gente. Está o nosso culto. Adorar a Deus agora de uma forma correta, com as motivações corretas, meus irmãos. É o que Paulo está dizendo, quando nós nos santificamos a Deus, o nosso culto se torna de fato um culto lógico, um culto racional, um culto perfeito, um culto coerente. Porque eu imagino que há muita incoerência quando nós vivemos uma vida muito louca e chegamos e adoramos a Deus com o nosso corpo todo cheio de maldade e as nossas mãos cheias de sangue e nosso coração cheio de lascívia e de impureza. É incoerente demais. O que Paulo está dizendo, Deus quer você por inteiro. Então se ofereça a Deus por inteiro. E aí você vai restaurar o altar. Por isso que o tema da nossa pregação é, em Romanos 12, é restaurando o altar. Porque é isso que Deus pede de nós. Então, apresente vossos corpos, Deus está interessado no nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Último verso. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. As palavras ali no hebraico é tselen demut. Tselen é forma, demut, sombra. Né? Ou seja, Deus criou uma forma para o homem. E o homem entrou nessa forma, tá certo? Aqui que Paulo está dizendo aqui, que agora nós não devemos nos conformar com esse mundo, ou seja,
nós somos a imagem de Deus, não a imagem desse mundo. Nós temos que nos conformar à imagem de Deus. Nós não podemos assumir a forma desse mundo. E essa palavra que Paulo usa aqui para forma, no grego, me perdoe se a pronúncia estiver errada, mas é schema. Schema é essa forma aparente, superficial, vazia. É como se fosse um ovo de Páscoa, tem assim, é oco por dentro, né? Paulo está dizendo, vocês não podem ser ocos por dentro. Não é isso que está lá em Romanos 1, que os homens se tornaram nulos, se tornaram vazios, ocos por dentro? Não é isso que está falando ali em Romanos 1? Paulo está dizendo aqui agora, vocês não podem ser assim, gente. Vocês não podem assumir a forma desse século. Esse mundo é inimigo de Deus. Esse mundo está em rebelião contra Deus. A ira de Deus se acende contra a rebelião desse mundo. Mas nós somos resgatados desse mundo que estava debaixo da ira de Deus. E agora Deus nos chamou à sua presença. Portanto, nós não podemos mais cheirar o cheiro do mundo. Nós não podemos mais nos comportar como o mundo se comporta. Nós precisamos entrar na forma de Deus, porque agora nós temos Deus como nossa referência e nós somos a imagem de Deus. Portanto, nós não imitamos o mundo, nós imitamos a Jesus de Nazaré. Ele é a imagem do Deus invisível a quem nós imitamos, a quem nós seguimos. Então, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não assuma essa forma vazia que esse mundo tem assumido, oca por dentro, sem conteúdo, sem tutano. Lembram da fogueira das vaidades romanas ali, vidas vazias? Paulo vai dizer, vocês não são chamados para isso, mas o que vocês devem fazer? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa palavra transformar aqui é do grego metamorfê. Metamorfê vem a nossa palavra metamorfose. Tem uma bióloga aqui presente, ela vai dizer para mim se eu estou falando bobagem, mas a metamorfose é o seguinte, quem já viu borboleta sabe o que é. Lá em casa, de vez em quando, aparecem uns casulos de borboleta. Aí eu vou observando, tá chegando o dia, Daqui a pouco você começa a ver o casulo se mexendo. Eu já tive o privilégio de ver várias borboletas nascendo. É lindo demais. Né, mas antes era uma lagarta rastejante, não é assim? Mas depois que entrou no casulo, sofreu um processo de metamorfose, e aí, de lagarta agora, passa a ser borboleta. Assume uma nova natureza. E agora que interessante, como a gente aplica isso para nós. Só um pouquinho, tem como fechar? Só para... Não sei se tinha alguma manifestação para hoje, né? Mas muito bem. Mas olha o que Paulo está dizendo agora, que nós precisamos romper com essa antiga natureza e assumir agora uma nova natureza. Devemos deixar de ser lagartas, já que eu faço uma aplicação livre aqui. Possivelmente isso não estava muito assim claro para Paulo, né? Mas a nossa aplicação aqui do metamorfê, devemos deixar de ser um ser rastejante desse mundo para assumir as alturas. Paulo disse isso de outra forma em uma das suas cartas, quando ele diz, irmãos, não pensem nas coisas aqui da terra, mas pensem nas coisas que são do alto. É como se fosse, antes você era uma lagarta e andava rastejando, mas agora não, agora você tem que pensar nas coisas lá de cima, a sua mente precisa ser mudada. E olha que coisa interessante, existe uma batalha espiritual justamente para que a gente tenha essa mente transformada pelo Evangelho. É por isso que nós repetimos todos os domingos praticamente as mesmas coisas, que a nossa mente precisa ser reprogramada. O nosso centro, onde gravitam os nossos desejos, precisa ser reprogramado. O nosso centro do nosso coração precisa ser mudado, gente. Porque é possível a gente confessar Jesus com os nossos lábios como Senhor das nossas vidas e dizer que nós o amamos. É possível a gente fazer isso sem se dar conta que na nossa prática nós somos incoerentes com aquilo.
Já contei para os irmãos, e assim a gente vai encerrar a nossa reunião, mas já contei para os irmãos de um escritor chamado David Smith. Ele escreveu um livro muito interessante, que é o Você se torna aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. E aí ele fala nesse livro que ele comia só chocolate, só coisa imprópria, né? Hambúrguer, McDonald's, essas coisas. E aí a esposa dele se tornou vegana. E... Olha, só um pouquinho. Aí se tornou vegana. Aí, se tornando vegana, ela começou a comer, não comia essas coisas, né? E ele, mas que literatura é essa? Que literatura é essa e tal? E aí ele começou a falar, não, deixa eu ler um pouquinho dessa sua literatura aí. Ele começou a ler os livros, e o camarada parece que escreve muito bem, cativou ele começou a gostar do escritor, comendo chocolate e tudo mais. E ele começou a falar, puxa vida, a alimentação vegana é outro nível. É muito melhor, é muito mais nutritiva, é muito mais saudável. Não estou fazendo apologia para que ninguém se torne vegano. Eu jamais faria isso, né? Mas tem gente que gosta, né? Muito bem. Não, mas não é certo nem errado, né? Mas aí ele falou, puxa, que coisa legal, que literatura legal. E começou a devorar o livro do cara. Começou a comprar tudo que era obra que ele lançava, lia e marcava, né? Fazia, estudava, e concordando. Mas até que, ele falando sobre a força do hábito, aí até que um dia a ficha caiu. Ele lia os livros e aceitava o que o camarada estava dizendo, gostava do que o camarada estava dizendo, gravava aquilo na mente, mas ele se pegou, se traiu, quando ele se viu lendo o livro e se deliciando com a leitura, no fast food. Ele estava sentado comendo um hamburgão com muito conservante, né? Um todão assim do lado, aqueles negócios, aqueles potões, e ele comendo, é comida vegana, oh, maravilha, é isso mesmo, eu concordo. Mas na hora que ele olhou para a vida dele, sem perceber, ele percebeu que, peraí, eu estou concordando, mas eu estou fazendo de outra coisa, outra forma, está errado. É o hábito. É o hábito. Santificação, irmãos, é justamente isso, é adquirir novos hábitos. Reprogramar nossa mente de tal forma que o nosso corpo também possa seguir esses passos, colocar o nosso coração de tal forma empenhado naquilo que nós acreditamos, para que a gente não seja pego em incoerência. Que às vezes a gente fala assim, eu amo a Jesus, mas é avarento. Não consegue dar R$1. Vê uma pessoa passando necessidade, mas não consegue tirar 10, porque nunca tem. Ou então eu amo a Jesus, mas fala mal do outro. Estou citando lá a lista de Paulo em Romanos 1, né? Mas fica arrebentando o irmão na rede social. E a gente vai para a igreja, né? E fala, nossa, eu sou servo de Jesus, mas a nossa vida está distante. O que Paulo está dizendo? Não é isso, nós éramos assim. E sobre esse tipo de comportamento está a ira de Deus. Então, gente, acorda. E ele vai dizer, pelas misericórdias de Deus, apresentem os corpos de vocês, mudem a natureza dos seus relacionamentos, olhe para o seu semelhante como um ser humano criado em mais semelhança de Deus também. Ame-o como você ama a si mesmo. Esse é o culto que Deus aceita. Esse é o culto racional. E não se pareçam com o mundo. O mundo é que corre atrás dessas coisas, gente. O mundo é que põe a segurança deles no emprego, que põe a segurança deles no casamento, põe a segurança deles num carro novo, numa casa nova, numa viagem inesquecível. O mundo fica buscando essas coisas. Nós não, gente. A nossa pátria está no céu, a gente está com a mente lá no alto. Se a gente pode viajar, a gente viaja com alegria, com ação de graça. Pode comprar um carro novo? Compra um carro novo, anda de carro novo, não é pecado nenhum. Uma roupa nova, uma casa nova, seja o que for, mas o nosso coração não está nisso, tenda ou não tenda. Tenda ou não tenda. A gente pode ter uma vida sexual santa, solteiro. A gente pode ter uma vida sexual santa, casado. A gente pode ter uma vida sexual santa, viúvo. A gente não precisa entregar aos prazeres para dizer que eu sou autêntico, para me sentir mais humano. A gente precisa confiar no Senhor e ser grato a Deus pelos limites que Ele
que Ele nos colocou. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vá até aqui. Não passe desse ponto. Se passar disso, essa sabedoria é demoníaca. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente continua a partir do verso 3. Vamos orar? Ó Senhor, Deus bendito, Pai amoroso. Ó Deus, a Tua palavra, ela faz a ferida, mas ela fere para curar. Que nessa manhã ela possa nos curar, Senhor, possa iluminar cada canto da nossa mente, do nosso coração, para que a gente perceba aquilo que precisamos ser corrigido, Senhor, que ela seja espelho para nós hoje. Abençoa Betel, abençoa o pastor da Betel, para que a gente seja santo, ó Deus. Ó Deus, santifica-nos, Senhor. Santifica a nossa maneira de olhar, Senhor. De olhar para o nosso corpo, de olhar para o corpo do nosso semelhante. Santifica a maneira dos nossos relacionamentos, Senhor. Abençoa os jovens, os adolescentes, para que eles sejam santos ao Senhor. Abençoe os casais casados da nossa igreja, para que eles sejam santos a Deus. Ó Senhor, que o Teu Espírito, que é o nosso santificador, possa nos fazer deixar o pecado e abraçar a santidade. Só o Senhor para fazer isso. Muito obrigado pela Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela aplicação dessa palavra, pelo Teu Espírito. Transforma nossas vidas, Senhor. Que haja uma metamorfose na nossa maneira de pensar e de agir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.